Olá a todos e a todas, eu me chamo Joyce Maciel, sou de Sinop, Mato Grosso. Eu sou psicóloga cognitivo-comportamental, especialista em infância e adolescência. Sou membro também no Conselho Fiscal de Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso. Este é o Conhecendo a Profissão, programa da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, que apresenta as atuações do profissional da psicologia. Siga as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, curte as nossas fotos e não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para receber as nossas notificações. No episódio de hoje, nós estamos com a Jane Cotrim. Ela é psicóloga, formada pela Faculdade Rio Pretense de Ciências e Letras, com um mestrado em Educação pela Unesp, campus de Marília, e doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. O tema de hoje é a atuação do psicólogo na área da psicologia escolar e educacional. Hoje a gente vai falar sobre essa área. Obrigada, Jane, por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. É um prazer estar com você mais uma vez. Olá, Joyce. Olá a todos, psicólogos, psicólogas e quem mais, né, segue o canal. É uma honra estar aqui, muito grande. Eu fiquei muito surpresa de ver essa associação, essa organização de vocês. Achei muito bacana, muito importante também, né, Mato Grosso ter uma associação. E isso, com toda certeza, vai fortalecer a profissão, né, no Estado e no país. Então, uma honra para mim estar aqui com vocês e poder também falar da psicologia escolar. Maravilha. E a gente sabe que a psicologia escolar e educacional, ela é uma área que agora ela está no holofote, né? Todo mundo está falando, principalmente depois da aprovação da lei, em que agora tem que ter um psicólogo nas escolas, as pessoas estão começando a saber que existe um psicólogo nessa área. Você já trabalha nessa área há um bom tempo? Já? Como é que é? Então, eu me formei em 1992, né, e logo em seguida aí eu fui fazer uma residência, um programa de residência, em promoção de saúde na comunidade, e logo depois eu prestei um concurso, né, e entrei para a área da educação. Eu entrei como professora do ensino médio, né, como professora da rede básica, mas a disciplina de psicologia tinha no ensino médio, tinha também o magistério, né, antes a formação de professores para as séries iniciais da educação básica, era feita por meio do magistério, que era ensino médio, então tinha, né, esse curso, e eu fui professora, então, do magistério e do ensino médio, né. E aí, por conta da minha formação em psicologia, eu fiquei pouco tempo, né, ministrando aulas, e aí eu já fui convidada para poder auxiliar na Secretaria da Educação como psicóloga, e aí foi onde eu fiquei 7 anos. Então eu trabalhei com muitas escolas ao mesmo tempo, eu atuava em muitas cidades, eu era a única psicóloga, porque a Secretaria de Educação era do Estado, né, era do Estado de São Paulo, eu sou paulista, quer dizer, agora eu sou mato-grossense, né, mas eu era paulista, e então nesse momento eu estava na Secretaria de Estado da Educação, e aí uma regional atendia vários municípios. Então, em muitas situações, eu era a única psicóloga, não era da escola, era do município, né? Então, eu acabei ficando 7 anos dentro das escolas, de várias escolas ao mesmo tempo, porque eu tinha sede, que era a Secretaria de Estado da Educação, que as regionais se chamavam delegacias de ensino, eu ficava numa delegacia, eu fiquei em três regionais, né? Na cidade de São José do Rio Preto, que era uma grande regional, na cidade de Fernandópolis, que era um pouco menor, e na cidade de Catanduva. Então, foi 3 momentos, e isso durou, então, foi o tempo de 7 anos. E nesse contexto, então, eu trabalhava nas escolas, né, eu atendia as escolas, aí, e dentro dessa atuação, eu trabalhava com formação de professores, com queixas escolares, criança que não estava aprendendo, problema de comportamento, trabalhei também, atuei junto com o magistério, né, que tinha na época, e principalmente com crianças com deficiência. Eu peguei uma virada histórica que era até o final do século XX, né, e começo do século XXI, a gente tinha as classes especiais, as escolas especiais, então eu atuei nesse modelo e depois peguei a grande virada, que é a educação inclusiva e todas as crianças com direito à escolarização, né. Então, aí eu fui para o ensino superior, e no ensino superior, né, fiz mestrado e doutorado na área,
e continuei na área, com estágio, com projeto de extensão, com projeto de intervenção, mas agora também por meio da academia, né, por meio do ensino de psicologia. Então, você tem uma caminhada bem extensa sobre a área da psicologia escolar e educacional, né? Desde as delegacias, igual você falou, atuando regionalmente, até você chegou a estar dentro das escolas também, né? Atuando com Ah, todas essas demandas, né? eu E tenho, foi. tem uns 28 anos aí, né, de profissão. Sim. Não, dentro, esse ano faz 30, né, que eu sou Uau! formada, mas uns 28 anos que eu atuo na psicologia escolar e educacional. E foi uma área que tu sempre quis, sempre almejou, ou tu caiu de paraquedas e aceitou? Essa pergunta é ótima. Então, eu adoro essa pergunta e eu gostaria muito, inclusive, que os estudantes ouvissem essa pergunta, né? Porque, assim, a gente tem uma ideia, a gente está na graduação e a gente vai se identificando com áreas, com abordagens teóricas, e isso também aconteceu comigo, né? Eu estava na graduação e eu fui me identificando com abordagens. Eu gostava muito de Jung, naquela época a gente estudava Jung, eu gostava muito de psicanálise, e eu gostava muito da área social, eu sempre tive os dois pés na área social, né? Eu sempre achei que eu ia para a psicologia social. E aí, que de alguma forma eu vim, né, assim, estando na escolar. Então, mas eu acho que esse sempre foi né, fui acalentando esses desejos. E também tinha essa coisa da clínica, a clínica chama muito, né, a clínica tem uma sedução também, eu também pensava nisso. Mas quando eu me formei, apareceu esse programa de residência, que era de promoção de saúde na comunidade. E aí, quando eu falei, olha, e aí eu achei que se parecia muito comigo. E eu fiz a prova. E no dia da prova eu descobri que era análise do comportamento, abordagem teórica. Então eu fiz uma residência que a base dela foi análise do comportamento. Então, assim, a gente vai se identificando na universidade com determinadas coisas, mas o mercado vai escolhendo a gente também, né? Então, acho que isso é importante para a gente também ir lidando com isso, lidando com uma formação que também é generalista, que você vai poder atuar em qualquer espaço. Daí logo eu prestei o concurso e fui para a educação. O que acontece é que esse concurso, eu acho que eu não escolhi a educação assim, falar, então eu quero ir para a educação. Mas eu tenho um histórico familiar de ter nascido praticamente tendo uma escola, né, com muitos educadores, e com uma mãe que fazia os serviços gerais da escola, então eu praticamente fui criada nesse ambiente. E quando surgiu o concurso para professor, eu acho que eu prestei meio assim, vou prestar. Tipo, vou lá prestar, né? Tipo, porque eu estava fazendo residência e não tinha meio nada a perder, né? E eu passei nesse concurso. Mas não foi uma escolha assim, tipo, é o que eu quero da minha vida é fazer isso, né? Hã? E quando eu fui, eu descobri que eu gostava muito de ser professora, e quando eu fui para a delegacia, né, para essa delegacia de ensino, eu não sabia nada, assim, E eu tinha muitas ideias, porque eu tinha acabado de me formar, e eu tive uma professora muito significativa nessa área de psicologia escolar, né, uma professora muito crítica. Eu me lembrava disso, né, mas é isso, assim, tinha uma área que eu não gostava muito, que era a psicologia do desenvolvimento, e acabei caindo na psicologia do desenvolvimento, porque ela é muito parte da psicologia escolar, e foi isso, mas aí eu fui gostando muito, muito mesmo, e eu fui aprendendo, né, então eu caí num espaço que foi me ensinando, e eu fui gostando muito. Hoje eu acho que era isso mesmo que eu tinha que fazer, né, eu acho que esse era o meu lugar, e eu sou muito apaixonada por esse espaço. Eu acho que ele, antes de qualquer coisa, a escolar é um espaço de saúde mental, né? A escola é um espaço de saúde mental, a escola é um espaço de humanização, é um espaço onde a gente pode mudar, né, as coisas, onde que a gente pode aprender, se desenvolver. Então, é um lugar que me faz feliz. E atualmente você é professora na UFMT, né? De Cuiabá. Sim. Uhum. Há quanto tempo você está na UFMT de Cuiabá? Eu estou na UFMT há 11 anos. 11 anos. E desde então, e você trabalhando na UFMT de Cuiabá, você ainda atua na área escolar e educacional? Então, eu atuo por meio dos projetos, né, aqui. A gente tem... Então, eu faço ensino, pesquisa e extensão. Então, eu dou aula, né, então esse é um ensino dentro da área de psicologia escolar e educacional, e aí eu tenho pesquisas na área que eu desenvolvo com mestrandos, com programa de iniciação científica, voluntariado de iniciação científica, e tem os projetos de extensão que são na escola, né, nas escolas.
em que aí eu participo juntamente com os alunos de projetos de extensão. Participo não, a gente cria, elabora e desenvolve nas escolas os projetos de extensão. Aí eu tenho um grupo de pesquisa, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia, Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia e Educação de Mato Grosso, em que a gente estuda, né, desenvolve ações, desenvolve pesquisas dentro dessa área. E atende toda Cuiabá, esses projetos de pesquisa? Então, toda Cuiabá é assim. Os projetos, geralmente, a gente vai, não dá para fazer com toda Cuiabá, né? Geralmente, a gente tem que fazer com uma escola, uma, duas, três, mas os projetos geralmente não podem ser muito grandes, né? Porque senão a gente não dá conta de começo, meio e fim. Então, são projetos que eles têm um tempo delimitado, né? Com uma turma delimitada. Então, geralmente, ou são 3 escolas, 2 escolas, uma escola. Agora, o projeto que a gente está desenvolvendo é aqui dentro da universidade. Então, aqui a gente tem agora, estou desenvolvendo projetos com a questão que foca a inclusão de alunos com deficiência, e tem projetos de pesquisa, por exemplo, com quilombos, né, com terras remanescentes de quilombos, e é isso. Mas, nesse momento, eu estou desenvolvendo projetos aqui dentro da universidade. Bacana. Nossa, muito bom conhecer você, sua trajetória de trabalho. Isso é bom o pessoal te conhecer também, para quem está vendo esse vídeo. E nessa mesma linha, as pessoas, elas têm... A gente sabe que quando a gente vai levar informação para as pessoas, a gente tem que saber diferenciar o que é o quê. Então, quando a gente fala de psicologia escolar, vem o E educacional junto, né, de mão dada. Uhum. Mas a gente entende, quem está estudando, quem já é da área, entende a diferença de uma da outra. Mas para o pessoal leigo, qual a diferença entre a psicologia escolar e educacional? O que que é uma e o que que é outra? Olha, acho que a gente, na verdade, se a gente fosse seguir uma linha histórica, é psicologia educacional e escolar, né? Então, o que que vem primeiro na história? São estudos em psicologia, né, que contemplam a área da educação, ou estudos sobre o desenvolvimento humano que vão ser aproveitados na área educacional. Então, a psicologia começa, inclusive a história da psicologia, né, no Brasil, ela tem seu início marcadamente na área educacional e na área do trabalho. Também da saúde mental. E a área da educação, ela vai ser o lugar de aplicação dos conhecimentos que estão surgindo da psicologia, né, no começo do século XX. Então, a esses estudos, que de alguma forma tem como foco a criança que aprende, né, vão fazer parte da psicologia educacional, ou psicologia da educação, né? Então, são estudos, são pesquisas que surgem e que vão ser aplicados na área educacional. Eu vou destacar novamente a psicologia do desenvolvimento, né, os estudos da própria psicanálise com o desenvolvimento infantil, de Jean Piaget, Vygotsky, né, então são teorias que foram amplamente aproveitadas pela educação, né, para poder pensar como é essa criança que vai aprender, né, então esses são estudos da psicologia da educação. A psicologia escolar, ela é posterior a isso, que vai ser uma atuação dentro desse território, né, dentro desse espaço escolar. Então, o que é a psicologia escolar? É quando você usa esses conhecimentos agora dentro desse espaço. Então, ela é recente, então agora a gente tem uma lei aí, que bom, né, que a gente pode, tomara que todo o Brasil consiga otimizar de uma forma muito respeitosa essa lei, eu estou falando assim, muito respeitosa e muito levando o trabalho do psicólogo, né, como deve ser mesmo, e não trazendo de uma forma barateada, como eu vi em alguns municípios, né, tentando trazer a lei, mas ao mesmo tempo burlando a lei, né? Então, acho que a ideia é trazer mesmo o psicólogo para esse espaço, ele tem muito a contribuir. Essa contribuição, então, essa atuação, como eu estava dizendo, ela é recente, ela é uma área de atuação recente no sentido assim, a gente tem a psicologia, né, como profissão, 60 anos, e mais recentemente é que ela vai ocupando espaços. E essa área de atuação da psicologia escolar, em que o psicólogo não mais recebe demandas fora da escola, mas vai poder atuar dentro desse espaço, ela tem a ver muito com o desenvolvimento também de uma psicologia que vê a instituição como instituição. Então, essa psicologia escolar, agora, ela vai,
de alguma forma, contemplar isso, né? A instituição escolar, esse espaço de aprendizagem, seja ele ensino fundamental, médio, superior, EJA, ensino técnico, mas uma atuação que é dentro agora dessa instituição. Onde é uma instituição de ensino, o psicólogo escolar e educacional e escolar pode atuar, né? Eu tenho que corrigir o nome do vídeo, então, psicologia educacional e escolar. Você pode deixar, pode deixar psicologia escolar e educacional, porque ficou assim no Brasil esse nome. A gente tem muitos programas, é que historicamente educacional vem antes da escolar, mas pode deixar assim. Pode deixar, então. E quando a gente fala da psicologia escolar e educacional, a gente tem todo um âmbito histórico por trás dela que, como você falou, ela foi se transformando, né, junto com a sociedade, se transforma e vai se consolidando. Como que está o cenário hoje, né? Porque a gente tem um processo histórico para poder compreender. Mas hoje, como que está o cenário atual da psicologia escolar, tu diria, assim, na tua opinião, como que fica esse cenário atualmente? Olha, muitas respostas tem essa pergunta, muitos caminhos, né? Primeiro caminho, eu acho que nós podemos falar da profissão. Eu acho que essa pergunta pode ser assim, como que está o panorama da inserção de psicólogos em contextos escolares? Né? Acho que essa é a primeira questão. Eu acho que teve uma abertura, né? Na verdade, o psicólogo sempre foi muito bem-vindo na escola. Acho que essa é uma questão fundamental. O psicólogo é bem-vindo na escola. Todo mundo quer o psicólogo na escola, porque também existe uma fantasia que o psicólogo vai chegar e vai benzer, né? E todo mundo vai ficar bem naquele espaço. De todos os seus problemas. Isso, você benze e aí as crianças não vão mais brigar, as crianças vão aprender, os professores vão ensinar e todo mundo vai resolver seus conflitos. E aí vai ficar tudo lindo. Então, existe essa fantasia, de que isso vai acontecer. E por conta dessa ideia do que o psicólogo faz, né, que é uma pessoa, existe então a ideia de que ele pode controlar o comportamento, né? Ele é uma pessoa, ele passa a ser um profissional imprescindível dentro da escola. Então todo mundo pede esse psicólogo, embora nem sempre as equipes entendam o trabalho do psicólogo. Acontece, então, por conta disso, há muitos encaminhamentos o tempo todo para fora da escola, porque esse profissional não está lá, né? Acontece que a gente tem um problema de quem financia esse profissional dentro da escola, né? Então, a gente já teve, eu estava lá no estado de São Paulo, no estado de São Paulo tinha esse profissional até um momento da história, eu acho que a década de 80, não, 90, e depois esse profissional foi todo mundo removido para a área da saúde, né? Então, e alguns municípios já contavam com isso lá no século passado, nas décadas de 1980, 1990, talvez até antes. E é isso. Então, esse é um profissional que esteve, né, em que esse espaço é um espaço que sempre precisou desse profissional. É um espaço que sempre contou com esses saberes, né, contou com essa atuação. Bom, só que quando a gente vai pensar em política, e vai pensar quem financia, a gente tem quem faz parte da educação, né? E esse profissional não fazia parte desse quadro, né, da educação. Então, em muitas prefeituras, ele é contratado como um profissional da saúde que vai lá trabalhar na educação. Então o financiamento está sendo um ponto crítico nessa história, né? Quem vai pagar esse profissional? Qual secretaria vai pagar esse profissional? E se ele é realmente um profissional da educação? Então, a gente está tendo hoje bastante embate por conta disso. Então, veja, ninguém está discutindo a importância dele, né? Acho que todo mundo pode pensar que ele é muito importante, que ele é imprescindível, um profissional imprescindível. Ao mesmo tempo, fica essa discussão de quem vai pagar esse profissional, né? Mas aí tem uma outra questão. Então, acho que essa é uma questão fundamental, né, para a gente pensar. Então, nós temos na educação o Fundeb, que financia, né, a educação, e esse profissional, então, não fazia parte disso, e acabou que muitos profissionais ficam sem... existe um rateio do dinheiro do Fundeb, então, esse profissional, ele, por não ser reconhecido como profissional da educação, nem sempre ele está dentro, né, do que os outros profissionais recebem,
quando eles são contratados, né? Não sei se está dando para entender isso que eu estou explicando, mas é mais ou menos assim. Existe um problema de financiamento desse profissional dentro da escola. Algumas prefeituras não tiveram problema, outras tiveram muitos problemas, né? Alguns estados também não tiveram problemas de poder articular isso, né? Mas é isso, a gente, então, já existe comissões, né, dentro do conselho, dentro da Associação de Psicologia Escolar, dentro da ABEP, o Sindicato dos Psicólogos, para que esse profissional faça parte, né, dos profissionais da educação. E aí a gente não teria mais problema. Mas, até então, não conseguimos, né? Então, a gente entra meio como um profissional afim que vai trabalhar dentro da educação. Ele acaba ficando um profissional que ele é necessário, ele é importante, o papel dele, só que ele ainda não conseguiu se encontrar seu grupinho, né? Eu Exatamente. sou da Secretaria de Saúde, eu sou da Secretaria da Educação, quem vai me pagar é aqui ou é ali, então é ainda um movimento muito recente e muito forte também, né? Porque requer que todo um panorama político ali tem que entender aonde que vai encaixar esse profissional para daí sim ele poder ser efetivado. Seria mais fácil se fosse terceirizado, né? Então, o problema da terceirização é que ele mas não é um profissional da escola, Pois é. né? O problema da terceirização é que a terceirização, ela, de alguma forma, ela resolve um problema da folha de pagamento, mas ela traz outros problemas, né, para dentro da escola. Bom, e aí, então, essa é uma questão, o financiamento desse profissional. E que muitas prefeituras já acharam o caminho e outras tantas estão procurando. E outras tantas não entendem muito e colocam um único profissional para atender saúde, educação e assistência social. Então, eu tenho ex-alunos ou colegas que trabalham numa prefeitura e assumem tudo isso, né? Nossa. Porque a prefeitura entende que um psicólogo só vai dar conta e óbvio que não vai dar, né? Nossa. Óbvio que não vai dar. Não, o profissional não dá conta de um dia, uma manhã nas escolas para resolver, para poder pensar a escola, né? Um Não, profissional para uma escola não dá conta. Imagina para 3, 4 demandas diferentes. imagina, não dá conta. A outra questão, eu acho que da sua pergunta, é quando você me fala como está, né? Esse estado atual, ela me reporta a pensar o que a gente está fazendo na escola. Então, entendo que a gente está sendo cada vez mais solicitado, né? Então, esse profissional, desde o início da psicologia no Brasil, é um profissional que tem conquistado um espaço muito grande na educação, tanto os estudos, as pesquisas que são desenvolvidas em psicologia, quanto a atuação, né? Nós estamos com essa questão de financiamento, mas a gente também tem uma outra questão, que é da atuação e que é do que fazer. Então, e também existe grupos contrários à atuação do psicólogo nas escolas por conta disso, do que fazer. Então, e como é que é isso, né? É que a escola, e acho que esse é um ponto fundamental da gente entender sobre o que é psicologia escolar. O psicólogo escolar atua dentro de uma instituição. É diferente do psicólogo que está na clínica, que recebe uma queixa escolar, que você vai lidar com a criança, com o jovem, que está com uma queixa escolar. Ah, ele não aprende, ele não para, ele tem, né, ele bate nos colegas, ele é agressivo. Se receber isso no consultório, você vai lidar com essa queixa. Na escola, a queixa, ela envolve a instituição. Você não tem como pensar nessa atuação se você não pensar institucionalmente, se você não pensar como que essa instituição se organiza. A pergunta deixa de ser, o que essa criança tem que não aprende? Para, em quais circunstâncias institucionais essa criança não aprende? Então, a gente vai aprendendo a olhar para a instituição. Então, antes de tudo, a atuação que envolve a instituição, ela precisa partir da instituição. Na verdade, ela parte do problema, mas você precisa olhar para a instituição para pensar na solução, né? Então, a instituição, ela é complexa, né? Ela tem muitos atores, ela tem uma estrutura, ela tem uma estrutura hierárquica, ela tem uma estrutura que é fora da escola, que é a Secretaria da Educação, que são as políticas, né? E que influencia dentro da escola. Então, a gente, assim, do jeito que eu estou falando, parece que vai ficando tão grande, né? Que fala, nossa, isso é impossível, gente, que tamanho é isso? É muita coisa para trabalhar. Mas, na verdade, é assim, entrar nesse universo requer do psicólogo conhecer esse universo.
conhecer as suas demandas. Não dá, se você hoje, você entra e amanhã você se propõe a tratar os casos individuais, no terceiro dia que você estiver nessa instituição, no quinto dia que você estiver nessa instituição, a sua fila de atendimento vai ter 200. Você começa com 3, no outro dia vai ter 20 e no terceiro dia tem 200 se essa escola tiver 1.000 alunos, né? Por quê? Porque você está prometendo que individualmente você resolve os casos. E isso não funciona. Não dentro da escola. Por isso que ele é diferente da clínica, né? Por isso que ele é diferente de um espaço de atendimento psicoterápico, ou diferente de um espaço em que você vai pensar individualmente o problema, né? Junto com o seu paciente. Então, quando nós estamos falando que essa criança não aprende, e aí você vai lá na sala de aula e descobre que junto com ela tem mais 5 que não aprende, precisa pensar como que a escola também está pensando esse processo. Eu gosto muito de pensar assim, as escolas reclamam muito de indisciplina, né? Indisciplina é uma das questões bastante que aparece muito no trabalho do psicólogo escolar, né? É uma das queixas mais recorrentes da escola, é indisciplina. Indisciplina a gente envolve, então, bullying, violência, não prestar atenção. Então, tem várias coisas aí dentro da indisciplina. E aí, se você olha para essa queixa individual, olha, então tá, então ele não para, ele morde, ele bate, né? Agora, quando você vai olhar para a instituição, aí a gente pensa assim, mas ele faz isso, é só ele? Na escola é só ele? Não, tem muitos outros. Nessa sala tem mais? Tem vários. E nas outras? Então, beleza. E como é que a escola lida com a indisciplina? A escola tem um projeto para lidar com a indisciplina? Não. Como é que a escola faz? Cada professor faz de um jeito, aí quando o professor não dá conta, ele manda para a diretora, né, para o diretor, aí o diretor, né, toma as medidas deles, aí liga para os pais. Então, a escola não tem uma disciplina para lidar com a indisciplina. Então, veja, eu estou lidando com várias crianças que, de alguma forma, são indisciplinadas na escola, mas não é possível lidar individualmente com elas. Então, eu preciso pensar que projeto essa escola tem para lidar com a indisciplina, para lidar com a violência, para lidar com o assédio. Então, a discussão sobre o bullying vem ampliando. Eu, particularmente, não gosto muito da palavra bullying, né? Porque ela traz uma coisa muito de bandido e mocinho, né? De vítima e vilão. E eu prefiro pensar na violência que assola a escola e que, de alguma forma, traz em si valores, né? Porque o bullying traz associado a ele valores, né? Então, a criança que não tem as características do grupo maioritário, então ela sofre por isso, né? Ou porque ela é muito magra, ou porque ela é muito gorda, ou porque ela usa óculos, ou porque ela é preta, ou porque ela é deficiente, ou porque ela não tem o tênis que todo mundo tem. Então a gente lida o tempo todo com valores, né? Não tem jeito de você pensar que vai ter um bandido e um mocinho na situação e vai tratar isso. Olha, essa criança é o agressor e essa criança é a vítima. Mas a gente precisa ir lá pensar como é que a escola está produzindo valores que as crianças se utilizam deles para se ofender umas às outras. Então, quando a gente pensa isso, a gente está pensando institucionalmente. Todo mundo precisa estar implicado, né? Então, o projeto contra a violência, vamos chamar de bullying, ela é um projeto da escola. E ela não é um projeto para ir lá e dar palestra para os alunos para falar para ele ser bonzinho que não dá mais para xingar o colega. Né? Não pode xingar o colega. Na verdade, ele é um projeto da escola em que a gente vai pensar quais são os valores dessa escola que as crianças estão se apropriando ou que elas trazem de fora e reproduzem dentro da escola. E que projeto a gente pode fazer para a gente não disseminar? Se dentro de uma sala de aula da educação infantil, a coisa mais importante é saber cores, as crianças que não sabem cores vão sofrer com isso. Né? Se a coisa mais importante é saber ler e escrever, as crianças que não sabem ler e escrever vão sofrer muito com isso, porque os próprios colegas começam a perceber que saber ler e escrever é um valor dessa escola tão grande que as outras crianças estão fora. Então, eles começam a marcar esse território, né? Então, isso passa por um projeto institucional da gente pensar. E a hora que o psicólogo faz um projeto institucional, então, na verdade, ele atinge, né, muitas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente vai pensar num projeto e você deixa a marca, né, deixa de lado essa questão do individual, né, de olhar para a criança, de olhar para um só, de olhar para aquela família, não significa que a gente não vai olhar. Porque, de fato, tem criança que está num sofrimento sem fim, tem professor que está num sofrimento.
Tem criança que vem para a escola e, né, e é bem difícil. Então, não significa que a gente, como psicólogo, não vai acolher, não vai fazer atendimento lá dentro, às vezes acolhimento individual 1, 2, 3, 4 vezes, né? Às vezes tem professor que está num sofrimento tão grande que ele entra na sua sala, você nem viu, quando você vê ele está lá. Só te resta fechar a porta e falar, vamos lá, né? Porque o sofrimento está intenso, veio de casa, ou é ali nas relações, né? Não tem jeito. Então, o acolhimento tem que ser feito, e às vezes em muitos momentos na escola. Mas não dá para tratar a queixa, então acolhimento é uma coisa. Né? E quando você vê, por exemplo, a gente está num fenômeno aí das adolescentes se autolesionarem, né? Os adolescentes, eles fazem isso, eles fazem na escola também, né? Ou isso vem parar dentro da escola. Então, muitas vezes, essas situações precisam de encaminhamento, mas precisam de projetos, né? Porque se tem 1, tem 2, tem 3, tem 5, tem 20, você precisa de um projeto para pensar com esses adolescentes isso, né? Então, é isso. Então, não é deixar de acolher, né? Não é deixar de poder olhar individualmente para todos. Esse é o nosso papel. Acho que o que a gente faz de melhor é isso. É quando a gente olha individualmente para as pessoas. Elas querem isso, é o que a gente sabe fazer. Mas as respostas são coletivas na psicologia escolar. As respostas, elas são pensadas a partir desse contexto, da história desse contexto, né? De como as pessoas estão vendo esse contexto. E elas são para esse contexto. Tem uma questão importante que eu também gosto muito de pensar, é que a gente tem muitas boas ideias, né? Eu já tive, nossa, que a ideia é comigo mesmo. Eu acho que o psicólogo é um rei de ter boas ideias, né? A gente é ótimo nisso, uma caixinha de boas ideias. Mas não adianta eu ter uma ideia excelente se essa ideia não é do meu grupo, né? Se essa ideia não responde à realidade daquela população. Eu posso ter um projeto brilhante e falar, nossa, isso vai salvar essa escola. E não pertence para eles, essa discussão é sua e não é deles. Então, esse é outro ponto fundamental e talvez o mais desafiador. É as suas ideias estarem, de alguma forma, caminhar em conjunto com as ideias do grupo, né? Porque o projeto precisa emergir dali. Você pode ter a ideia, mas o grupo precisa entender, precisa fazer sentido, né? Porque senão pouca coisa acontece. Então, a gente vê assim que atualmente a gente tem essa necessidade de olhar para essa instituição, enxergar as necessidades dela e como que eu, como psicólogo escolar, né, munido de estratégias, de técnicas, de ideias, de conhecimento, posso ajudar essa instituição dentro da sua cultura institucional, né? Não para Excelente, levar o meu de fora e querer implantar, mas entrar, sentar e ouvir para poder olhar esse ambiente e falar, ok, agora eu sei o que acontece nesse ambiente. O que das minhas ferramentas eu tenho que eu posso adaptar para esse ambiente e poder ajudar ele, não de forma individualizada, mas de forma coletiva. Ajudar não um aluno, mas ajudar um todo, né? E a gente fala o aluno porque a gente acha que o psicólogo escolar ele vai trabalhar só o aluno, né, na escola. Que é um Não, mito, né? É um grande mito. Ele vai entrar lá, ele vai mexer a não, varinha de condão assim e vai curar todos os alunos. exatamente. O psicólogo escolar, ele trabalha além do aluno, né? Não é só o aluno, ele é um dos que ele trabalha, mas ele trabalha com mais, ele trabalha a instituição no seu total, ele vai trabalhar com o projeto político-pedagógico, ele vai trabalhar a instituição, a comunidade, as famílias, a tia da cantina, o tio do portão que cuida ali o portão, a coordenação, os professores, principalmente. Então, assim, ele é um alicerce ali junto, né? Agora ele faz parte ali, tem vários alicerces, ele faz parte de um desses agora. E esses papéis dele, né? Tipo, fala, por exemplo, eu vou ajudar a instituição. Ok, mas como que eu ajudo um professor? Como que eu ajudo um coordenador? Qual que é o meu papel político-pedagógico? Ainda tem, assim, muita dúvida sobre o papel dele lá dentro, né? Ele chega e faz o quê com quem, né? Tem essa dúvida ainda, porque tem muitas pessoas que falam, mas o psicólogo ele vai trabalhar o quê? O que ele vai fazer? Ele vai fazer só palestra? Ele vai ficar sentado lá na coordenação, ouvindo queixa? Então, ainda tem muita dúvida sobre esse papel dele. Então, esse é o outro desafio, né? Talvez esse seja o primeiro desafio, né? E que a gente só vai conquistando ao longo do tempo. O que eu vim fazer aqui, para mim e para as pessoas que estão aqui.
quais são as expectativas dessa comunidade escolar em relação ao meu papel? Porque para o professor isso está muito explícito, né? Qual que é o papel do professor, qual que é o papel do aluno, qual é o papel dos pais, qual que é o papel da diretora, da secretária. Mas não está explícito o papel do psicólogo, por conta de uma cultura que a gente tem, né, da psicologia, que vem desse atendimento individualizado, que vem da psicologia clínica, que vem da ideia que a gente tem uma varinha de condão. A professora falou assim para mim, como eu atuava em muitas escolas ao mesmo tempo, eu às vezes demorava, né? Os professores me chamavam, as escolas me chamavam e eu não conseguia atender muito rapidamente. E uma professora me chamou muito, e quando eu cheguei lá, ela falou assim para mim, quando eu consegui finalmente nessa escola, ela falou assim para mim, olha, eu te chamei porque eu preciso saber se um aluno está mentindo. Eu pensei, eu respondi para ela, não, mas eu não sei se ele está mentindo. Mas como você não sabe se ele está mentindo? Você não é psicóloga? Eu falei, não, mas eu sou psicóloga, eu não tenho bola de cristal, né? Eu não tenho um detector de mentiras. É. Então, né? Então, assim, existe, então, também uma ideia, uma representação do que é ser psicólogo, e que essa escola tem, que é essa que você vai chegar e vai resolver os problemas. Bom, então, tem esse desafio de se entender com essa escola, do que você foi fazer lá. Tem o desafio de superar a ideia, a representação histórica, cultural que se tem do trabalho do psicólogo. E tem o desafio de você se colocar como membro de equipe. Porque uma coisa é você chegar como professor, que a escola é do professor, né? A escola já está dada que ela é para o professor. A outra coisa é você chegar como psicólogo num espaço que ainda não tem esse profissional, né? E você ser membro dessa equipe, isso demora, hein? Para a equipe te acolher como membro dela, né? Então, esse é, acho que o desafio inicial do psicólogo, que demora, é se colocar, então, como membro dessa equipe, né? E poder entender o seu papel aí, e que é um papel institucional. O psicólogo tem muito a contribuir com esse espaço, mas ele é um membro da equipe, não alguém que vai resolver todos os problemas, inclusive os de indisciplina, principalmente porque aí sai a figura do diretor e entra do psicólogo. Então, o aluno indisciplinado não vai mais para a diretoria, ele vai para o psicólogo, inclusive como ameaça. Então, eu vejo às vezes falar assim na escola, se você não ficar quieto, você vai para o psicólogo. Aí eu falei, gente, agora a gente assumiu o papel, né, de quem vai organizar as relações da escola, um papel de poder aí, de quem, né, vai gerir essas relações, de quem tem o poder de punir. Não é nada disso, né? Então, também tem isso, né? A gente poder ir entendendo que a gente é membro de equipe, tem muitos saberes que a gente tem e que vão contribuir certamente com essa escola, vão ajudar a fortalecer, a estruturar, a organizar essa escola, a pensar muitas coisas que essa escola não pensava, mas a gente é membro de equipe, ninguém salva sozinho esse lugar. E o que é interessante é que, como membro de equipe, muitas vezes o psicólogo ele é bem-vindo por uma parte da equipe. Eu já tive essa experiência num projeto que eu fiz numa escola. Uma parcela da equipe acolheu, abraçou, deu graças a Deus que tinha uma psicóloga agora ali para resolver os problemas, e uma outra parte da equipe ficou assim: ela vai se intrometer, ela vai querer mexer no que não deve, ela vai querer me falar o que eu tenho que fazer, eu vou ter que ficar repassando para ela. Então, a gente tem muitos desafios da psicologia escolar, que é de quebrar esses estigmas e esses preconceitos com relação ao papel do psicólogo lá dentro. Que a gente está de intrometido, que a gente vai mexer no que não deve, que agora sim que eu vou ficar passando todos os meus alunos problemáticos, eu vou mandar tudo para ela e eu vou ficar salvo. Então, assim, a população, principalmente da parte acadêmica, que está assistindo, e um pouco assim do pessoal, para entender completamente, é que o psicólogo dentro da escola, ele vai olhar a instituição e ele vai atuar junto com a instituição, ele não vai atuar sozinho. Então, eu vou ajudar o professor, só que eu também vou precisar da ajuda do professor. Porque Fundamental isso. ele entende essa turma, ele conhece essa turma e ele conhece a cultura dessa turma. Então, ele vai saber indicar para o psicólogo como que ele tem que chegar nessa turma, o que ele pode trabalhar, até o linguajar, né? Até a forma de se conversar com a turma, ele vai saber. Então, é um toma lá da cá. Só que a gente chega meio que, né, querendo sentar na janela às vezes, né? Tem psicólogos que têm um nariz empinadinho, quer chegar e sentar na janela. Não é bem assim. A gente tem que ter a humildade de saber que eles precisam de mim, mas eu preciso deles daqui para frente também.
Nossa, é fundamental isso que você está falando. É impossível você chegar num espaço. Eu me formei, eu era muito jovem, eu tinha 22 anos e logo eu já fui trabalhar nesse espaço. Eu trabalhava com professores que tinham 20 anos. E no início, quando eu fui, eu estava me achando, assim, né, cheia de conhecimentos, e eu acho que isso é uma violência com os professores, né, no momento em que você chega e você vai ensinar um professor que tem 20 anos como ele precisa fazer. E eu só fui entendendo isso no decorrer da minha atuação, né, que a violência que a gente fala que os professores cometem com os alunos, a gente comete com os professores, né? Quando a gente, então, se acha no direito de ir dando muitas receitas e muitas regras, e muitas, né, muitas dicas. Então, esse trabalho é parceria, né? E aí eu queria só, nisso que você está falando, eu acho que o importante é, então tá, então é um trabalho de parceria, é um trabalho que a gente escuta muito, é um trabalho que a gente considera a experiência de quem está ali, a experiência da cozinheira, do inspetor de pátio, da diretora, dos pais, você considera e você coloca a sua, seja você novo na profissão ou não, porque a sua também é muito importante. E uma das formas que eu fui entendendo que me auxiliavam, mas que eu tenho que ter um cuidado imenso, é com a avaliação psicológica. A avaliação psicológica, ela é, de alguma forma, um procedimento fundamental para a gente, né, que é psicólogo que atua na educação. Então, muitas vezes, e eu, por exemplo, que trabalho muito numa perspectiva crítica, eu trabalho com a psicologia histórico-cultural, a gente tem muitas críticas a determinados modelos de avaliação psicológica, né, e quando eu fazia muita avaliação psicológica de uma forma que eu vou chamar de estática, né, ela não tinha movimento, que é uma avaliação que você considera o teste em si mesmo, ou seja, o teste é a verdade sobre a criança, né, a avaliação que você fez é a verdade sobre a criança. Então, acho que isso é um ponto também nevrálgico de como a avaliação psicológica te ajuda a ajudar o professor, mas de como ela não pode ser um fim em si mesma e de como ela precisa ser dinâmica, né? De como você precisa entender a avaliação psicológica como um processo dinâmico dentro da escola, que não busca culpados e que não busca responder a pergunta o que ele tem que não aprende, mas que te ajuda a entender em quais circunstâncias essa criança funciona dessa forma, da forma X, da forma Y, em que momento ele coopera, em que momento ele não coopera, em que momento ele precisa rasgar aquilo que está tudo disposto lá na sala de aula, né? Então, a avaliação psicológica, ela precisa te ajudar a entender a criança em contexto. Então, ela é o seu aliado, né? Ela é um procedimento, ela é uma atividade, uma ação que você tem que te ajuda a ver a criança que o professor está te falando. Ele é assim, ele está te contando que é assim, né? E muitas vezes você lá quer trabalhar junto com o professor, mas não está entendendo direito, e o professor está te falando e você não está entendendo. Então, eu lançava a mão da avaliação psicológica, não deu certo essa estática de jeito nenhum, em que os testes são um fim em si mesmo, mas deu certo quando eu comecei a entender a avaliação em movimento, né? Quando eu comecei a entender, bom, então como essa criança funciona? Em que momento que ela tem um momento que ela é mais violenta, e esse momento é quando? É quando ela está desafiada, porque todo mundo da sala sabe e ela não sabe? E aí, aí eu consegui falar mais com o professor, mais próxima, porque eu comecei a ver algumas coisas que ele estava vendo. Porque senão era embate, né? Eu queria que ele visse de um jeito, ele queria que eu visse de outro jeito, então isso acabou ajudando muito, né? Então, esse é um alerta, né, importante desses anos todos e de todos os estudos que eu faço, que é avaliação psicológica dentro da atuação do psicólogo escolar, né? Como uma prática fundamental, mas como uma prática que a gente tem que ter muito cuidado, porque senão você dá um nome para esse comportamento que estão chamando de inadequado, esse vira o fim em si mesmo, o tiro sai pela culatra e nada acontece dentro dessa escola, né? E esse não é o seu objetivo não é dar um nome, não é dar ele tem, né, TDAH, ele tem X, ele tem Y. O seu objetivo dentro da escola é que essa criança, a partir do que ela traz, dessas características, como é que ela está atuando nesse meio, como é que o meio está atuando com ela, né, a partir dessas características. Então, eu considero essa uma discussão fundamental dentro da psicologia escolar.
E o psicólogo, além de todas essas outras formas de trabalho, ele também trabalha os transtornos de aprendizado, né? Que para fora da escola, na clínica, as maiores queixas são os transtornos de aprendizagem e os comportamentos inadequados, né? Que são a indisciplina. Como psicólogo escolar, dentro da instituição, como que é esse trabalho com os transtornos de aprendizagem? Principalmente o TEA, né? Que está muito em voga, o TDAH, que virou um pouco virou modismo, mas a gente sabe que existe o transtorno, mas de repente, quando é muito, daí a gente acha que é um modismo. Então, assim, a gente tem os transtornos de aprendizagem, os problemas de aprendizagem. Então, como é que o psicólogo escolar atua com isso dentro da escola? Como que é esse trabalho? Olha, então vamos entender isso, né? São várias abordagens teóricas e muitas vezes elas são contraditórias em si para atuar com o que eu vou chamar de queixa escolar. O termo transtorno de aprendizagem, distúrbio de aprendizagem, ele é datado historicamente no momento em que você fala o transtorno, o distúrbio, ele é um problema que está localizado no aluno. Ele tem um transtorno, ele tem um distúrbio, né? Por isso que ele é o encaminhado, por isso que ele é o tratado, porque o problema está ali. No máximo, o problema é da família, né? Mas é dele e da família. A perspectiva crítica em psicologia, que assume o materialismo histórico dialético, né, como base teórica de pesquisa, ela vai entendendo que essa escola é um conjunto que produz fracassos, da mesma forma que vai produzindo sucessos, né, a partir, então, do que essa sociedade traz. Quando a gente vai entendendo isso, essa nomenclatura vai mudando para quem atua nessa perspectiva. E a gente chega num termo que é queixa escolar. Então, o que a gente tem são queixas escolares sobre as crianças, né? Que são queixas de natureza de comportamento, de aprendizagem, né? Então, tem várias queixas. Então, queixas escolares se referem a problemas que a criança tem no percurso escolar, no percurso acadêmico, né? Eu estou aqui na universidade, a gente também tem muitas queixas escolares aqui, de aprendizagem, né? De problemas de relacionamento na sala de aula e essas coisas. Então, isso são queixas, estão relacionadas ao percurso acadêmico. O psicólogo lida com essas queixas. Bom, aí a gente tem as questões referentes a transtornos ou sofrimento psíquico, vamos colocar assim, relacionados ao sofrimento psíquico. Isso resolve dentro da escola? Não. Aí a gente precisa encaminhar, né? O psicólogo escolar precisa fazer esse encaminhamento, que é o aluno que você entende que o aluno está depressivo, que o aluno está sofrendo violência, né, doméstica, que o aluno está sofrendo abuso, que esse aluno ele chega e está na iminência de tentativa de suicídio. Esse é um aluno que você precisa trabalhar em parceria com a rede. Não dá para você soltar o aluno também e falar, toma que ele é seu, né? Ele é seu, na verdade. Mas assim, a rede, nós temos um problema sério com a rede pública, porque a rede pública funciona em alguns lugares de uma forma muito frágil. Então, você faz o encaminhamento, não tem devolutiva, não tem quem atenda ele lá na rede, né? Então, tem esse problema. Então, esse problema vai ser um problema que você não dá conta de resolver na escola. Não adianta você chamar o pai, a mãe, quer dizer, às vezes você pode até chamar para poder pensar o que já foi feito, mas em algum momento você precisa de parceria. Então, para o que a gente está chamando de um sofrimento psíquico intenso, que você percebe, olha, isso já extrapolou a questão acadêmica, né? Nós estamos com um problema sério de uma criança abusada, eu preciso percorrer o caminho, né? Denunciar e encaminhar. É isso. A terceira coisa são alunos com deficiência, né? Alunos com deficiência, e agora dentro deles o TEA, né? Tá dentro do rol do que a gente considera, então, com deficiência, e é chamado um transtorno global do desenvolvimento. É outra questão que a gente também precisa trabalhar em parceria, né? É o psicólogo que faz esse diagnóstico? Não, o psicólogo escolar não faz esse diagnóstico. Eu falei em avaliação psicológica, mas para a gente poder entender os problemas escolares, né? As queixas escolares que têm a ver com o percurso. Então, questões relativas à deficiência, olha, cegueira, surdez, transtornos do espectro autista, que envolve também Asperger, que envolve vários quadros, a questão
deficiência intelectual, então várias. Você também precisa de outros profissionais, porque você precisa do neuro, você precisa, né, da fono, que os pais levem para a área da saúde, façam uma avaliação e você trabalha em conjunto com esses profissionais. Então, não é para mandar para você, a escola precisa saber disso, né? Ah, então ele tem... Ai, estou suspeitando que ele tem autismo. Ai, né? Então, agora, como você disse, está na moda, a gente tem que ter um cuidado imenso com isso. Abre aspas. Estamos vivendo, saindo de uma pandemia de isolamento social, em que muitas das nossas crianças, nossos adolescentes e até os adultos, professores, a gente entrou num sofrimento psíquico intenso, e isso afetou completamente as relações, e isso está sendo muito compreendido como transtornos como autismo, como... Isso é muito sério, né? A gente não pode baratear o diagnóstico. Então, mas chegou esse aluno para você, acha que ele é autista, então você pode chamar os pais, você pode investigar e precisa encaminhar para a área da saúde para eles fazerem a avaliação. Não é você que faz dentro da escola, então o papel do psicólogo escolar não faz parte do rol das atividades dele, poder fazer esse tipo de atendimento dentro da escola, né? Então o que você vai fazer é pensar o percurso escolar dessa criança, e isso é muito legal, né? Pensar as atividades, pensar como é que vai ser esse lugar que ele vai ocupar na escola, junto com a família, junto com os gestores, junto com os professores. E quem é o profissional de fora que atende vai ajudar a pensar nisso. Quando isso funciona, é uma maravilha. É uma maravilha. Tem um profissional que atende a criança na rede pública ou privada, ele auxilia a escola, e o psicólogo lá dentro da escola consegue pensar junto com a equipe esses espaços, né? Eu respondi o que você perguntou? Respondeu. A gente, É. de forma resumida, assim, né? Hum. O profissional, a partir do momento que ele observa, ele vê que tem um aluno que tem ali um distúrbio, um transtorno, ele apresenta algum Uhum. comportamento que foge dentro do âmbito de trabalho dele, ele precisa atuar junto com uma equipe extraescolar. Então, tem a fono, tem o pedagogo, o psicopedagogo, o neuro, o pediatra, tanana, tanana, tanana. Ele vai ter ele vai trabalhar numa equipe multiprofissional, ele vai encaminhar para a rede, vai encaminhar essa família para a rede, para daí sim, de fora para dentro, vir um trabalho em equipe, porque ele não vai atuar sozinho com esses transtornos, esses distúrbios, principalmente no que tange aos transtornos de desenvolvimento global, porque ele sozinho não vai conseguir fazer milagre, né? Vai precisar de muito mais profissional para poder ajudar o processo de ensino-aprendizagem dessa criança ou desse adolescente, né? Ou até do adulto, né? Porque às vezes a gente tá... Exatamente. Então, a palavrinha mágica aí é rede, entendendo que a rede está super fragilizada, mas não é seu papel dentro da escola fazer o diagnóstico dessa criança que tem uma deficiência, né? Você precisa encaminhar para a área da saúde. Outra coisa, a gente precisa pressionar para que essa área funcione, né? Senão a gente arca com tudo. Acaba que nem você falou, é fragilizado, e quando você mais precisa, acaba que não tem esse retorno, esse feedback. Daí fica, quem fica à Exato. mercê? Fica o aluno, fica à mercê, porque né, ele está sofrendo, ele está em sofrimento psíquico, e acaba prejudicando o ensino-aprendizagem. A família, que fica extremamente angustiada naquele tem ou não tem, será que se é, será que não é? Você que precisa, para poder trabalhar dentro da escola, você precisa dessa avaliação, desse diagnóstico, desse trabalho em equipe, e a escola que acaba também ficando... Então, assim, a rede fragilizada fragiliza também a instituição e toda a sua comunidade, a sua cultura. Então, quanto mais pressão profissional, isso, assim, para quem está assistindo, é super importante pressionar politicamente para poder melhorar. A gente precisa de melhoria nisso, a gente não pode ficar à mercê deles. Tem que ter melhoria, e para ter melhoria tem que ter pressão, porque é a população que faz a política, né? A gente não é vítima deles, a gente é quem conduz o político quando a gente reclama. Então, isso é super importante. E foi uma coisa bacana assim que a gente falou sobre o aluno e tudo que pode envolver ele, a instituição, mas e a família? Onde é que fica a família no processo de psicologia educacional escolar? Onde é que ela se encaixa aí nesse trabalho dela? A família também é parceira, né? Então, vamos lá, família é parceira. Acontece que a gente tem também muito preconceito contra as famílias, né? A escola tem muito preconceito contra modelos diferentes de famílias, né? E ainda nós temos, e isso é histórico, também é resquício de muitos dos estudos da psicologia lá do começo do século XX, quando a gente entendia,
lá no começo do século XX, que problemas familiares interferem totalmente na escola. Então, problemas familiares, consequentemente, vão trazer problemas escolares. E isso não é uma sequência tão lógica assim, né? Posso ter muitos problemas familiares e ir para uma escola que me faz um bem enorme, e eu esquecer dos meus problemas. A gente ouve isso, né? Nossa, eu estava cheia de problemas em casa, vim para a escola e esqueci tudo, olha que bom. Da mesma forma é o contrário, você está cheio de problemas, você chega num lugar que você não consegue participar, que você se sente excluído, que você está discriminado, que você sofre violência, então você fala, caramba, eu tenho tanto problema em casa e ainda vivo isso aqui. Quer dizer, a escola potencializa os problemas que você tem lá fora. Então, primeiro é isso. Acho que a primeira questão a pensar quando a gente pensa em família é a gente poder pensar que a família, ela é seu parceiro, independente do modelo que você coloca, né? Que se coloque, que ela se coloca, né? Em diferentes estruturas, né? Seja família de avó e netos, de tios e sobrinhos, de casais homossexuais, né? Independente do modelo de mãe e filho, né? A gente tem muito esse modelo mãe e filhos, pai e filhos, filhos que não eram daquela família e ficou sendo daquela família. Então, diferentes modelos que a gente vai precisar acolher e não culpabilizar quando a criança tiver problema de aprendizagem, porque é isso que acontece. O que mais acontece é a criança ter um problema de aprendizagem e você, então, entender que aquele é o problema de estrutura, né? Que é um problema porque aquela criança mora com a avó, e a avó sai o dia inteiro para trabalhar, e a avó tem mais 10 netos, então você, de antemão, já culpabiliza essa família. Então, é muito importante a gente vencer isso. Vencer que o problema da criança dentro da escola é problema de uma família que a gente entende que ela não tem estrutura. Segunda questão, trabalhar junto com as famílias, né? Nos seus diferentes modelos, e chamar a família para compor, chamar a família para participar. Eu já fiz formação no sentido, dentro de escolas com professores, que depois, em algum momento, eles pediram para envolver as famílias. Conversa com as famílias sobre a escola, discute sobre escolarização, e foi bem legal, né? Então, chamar a família para a gente também poder pensar junto como estudar, né? Como fazer determinadas coisas, e não discriminar vários modelos de família, né? Porque eu acho que isso é também um grande desafio que a gente tem, porque a escola está muito imbuída dessa ideia, né, da estrutura. Jane, foi muito esclarecedor, foi muito legal a nossa conversa. Nós estamos aqui com o nosso tempo máximo, mas assim, eu quero agradecer muito a sua participação. Acredito que quem assistiu o vídeo adorou. E, claro, quem tiver dúvidas, deixa aí no comentário as suas dúvidas, nós vamos responder. E, Jane, fica à vontade para deixar seus contatos, deixar sua mensagem para o pessoal. Bom, primeiro, agradecer muito. A gente tinha pensado num tempo, né? Mas acho que eu acabei falando bastante e esse tempo acabou sendo extrapolado. Mas quer dizer que, para mim é uma honra, né? Como eu disse no começo, estar aqui falando com os psicólogos do estado de Mato Grosso. Queria muito que a gente fortalecesse muito esse lugar, que é a psicologia escolar em Mato Grosso e educacional. E para isso eu acho que a gente tem que dialogar mesmo, tem que se ver, mesmo que seja assim por vídeos, colocar perguntas, se encontrar. Eu acho que assim a gente fortalece a profissão e acho que a associação também tem esse propósito, né? Então, agradeço muito, desejo que todos os psicólogos que trabalham na educação possam se achar como membros dessa equipe, né? Poder vivenciar o que é a escola no seu sentido lato, né? Esse lugar de desenvolvimento, de crescimento, esse lugar de muitas emoções, né? De muitos afetos. Então, um grande beijo para todos e todas que estão assistindo. Estou disponível, vou deixar meu e-mail, né? Se precisarem falar comigo, se quiserem algum contato, ter alguma ideia, aí vocês me mandem, ter dúvidas, né? Pode mandar que eu respondo a todos, tá bom? Aí depois eu deixo com a Joyce aí o meu contato, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos por assistir esse vídeo. E mais uma vez, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho do YouTube. Obrigado e até a próxima. Beijo. Beijo, tchau, tchau.